conhece, o meu nome é Guilherme Vilar. Hoje eu vou dar a palestra, a mesma palestra que eu apresentei no Bioshi, no Japão, para vocês, e até é interessante para vocês verem um pouco como é a minha linha de pesquisa, que envolve tanto a bioquímica quanto a imunologia. O projeto, inclusive, que eu estou executando aqui na UDESC, que eu trouxe para a UDESC, são as micropartículas encapsuladas com óleo de anis estrelado, um novo sanitizante orgânico, uma nova proposta de sanitizante orgânico. Antes de começar, é importante destacar que tudo que eu faço envolve muito a ciência aplicada, né? A gente da ciência aplicada, a gente é muito reativo. Raramente a gente vai produzir algo ou criar algo sem antes ter uma necessidade ou ter uma reação de uma exigência. E tudo isso começou no ano de 2015 com a EFESA. A EFESA, ela chegou a publicar um artigo, é uma revista da União Europeia, e ela publicou um artigo falando dos riscos, né, dos compostos clorados, principalmente os resíduos que eles deixam na superfície de frutos após a cloração em packing house. Então, além disso, eles destacou que são desreguladores endócrinos, eles têm registrados muitos efeitos tóxicos, principalmente, pessoal, na saúde humana, devido ao grande tempo de exposição humana com esses resíduos. Então, mesmo uma casca de fruta, mesmo às vezes uma abóbora que foi sanitizada, foi encontrado resíduos de cloro, principalmente quando a sanitização era feita com 200 ppm, que é o que a gente usa inclusive na água aqui no Brasil, né? Então, a partir de 2015, com essa publicação, que foi um trabalho em conjunto com vários pesquisadores da União Europeia, a União Europeia criou uma nova lei, uma lei de regulamentação de compostos e agentes endócrinos para qualquer tipo de fruta que vai ser minimamente processada ou que vai ser consumida fresca na União Europeia. Então, a partir dessa lei, em 2018, seria colocado que qualquer alimento importado pela União Europeia que tivesse resíduo de cloro acima da taxa aceitável seria barrado e não poderia entrar na União Europeia. Isso começou a vigorar a partir de maio de 2018 e pegou muita gente de surpresa, principalmente a gente aqui no Brasil. O Brasil é um dos maiores exportadores de frutas para a União Europeia. E o estado de São Paulo, ele é responsável por 70% de todo o cítrus que é produzido e exportado para a União Europeia. Então, muitas importações, exportações, né, que ia chegar na União Europeia provavelmente ia ser barrado e voltar para o Brasil. Até então, o MAPA não tinha tomado nenhuma ação ou atitude para tentar substituir esses sanitizantes. No Brasil, a gente usava o hipoclorito de sódio a 200 ppm, principalmente porque nós temos muitos fitopatógenos quarentenários, que não podem deixar o Brasil e não podem entrar na União Europeia, principalmente porque lá eles são livres desses fitopatógenos. Então, com essa nova lei, que acabou sendo executada, houve um atraso, eles deram um tempo para a gente se adaptar, e ela só entrou em vigor em 2020. Então, durante esse período, foi quando o nosso grupo de pesquisa começou a trabalhar para tentar achar alternativas para o MAPA. Houve muita discussão entre os agricultores e a bancada agrícola, principalmente no Congresso Brasileiro. O político, ele também ele acaba sendo uma figura muito reativa no Brasil, isso é uma coisa que a gente tem sempre que destacar. Então, uma vez que a União Europeia colocou essa barreira, nós tivemos que reagir. E uma delas foi que o MAPA abriu a possibilidade para as universidades paulistas, né, e do Brasil inteiro fazerem estudos que conseguissem achar um sanitizante aceito pela União Europeia e que conseguisse ter a mesma eficácia contra os fitopatógenos quarentenários que nós temos no nosso país. Então, a União Europeia já tinha uma lista de certos compostos que eles permitiam utilizar como sanitizantes, mas não era autorizado pelo MAPA, porque não era comprovado sua eficácia contra esses fitopatógenos quarentenários. Foi aí que entrou o nosso trabalho, né? A gente começou a avaliar outros sanitizantes que não deixam resíduos de cloro, né? Um dos mais importantes que a gente avaliou e foi autorizado pelo MAPA logo no começo de 2020, né? Na verdade, esse trabalho foi publicado somente em 2022, mas em 2020 a gente tinha liberado essa portaria, a gente alterou a portaria do MAPA, foi o ácido peracético, que até hoje é utilizado, né, principalmente pelas maiores packing houses de cítrus e outras frutas frescas a serem exportadas pela União Europeia. Depois a gente começou a usar óleo essencial, isso também foi um trabalho que a gente publicou em 2020, mas a gente liberou ele em 2018 para o MAPA, logo quando saiu essa alteração da resolução, porque os óleos essenciais podem ser utilizados e são autorizados pela União Europeia, já que eles também não deixam resíduos e são moléculas orgânicas. E por fim, né,
a gente utilizou outros óleos essenciais, sempre com a mesma proposta, tentando achar alternativas, e toda vez que a gente conseguia comprovar, a gente descartava um, outros a gente mandava para o mapa, e a gente alterou toda essa resolução do mapa no estado de São Paulo, o que foi muito importante para manter a exportação de frutas do nosso estado. A gente tem uma infinidade de óleos essenciais com uma grande capacidade antimicrobiana, principalmente com uma grande ação nesses organismos patogênicos e fitopatogênicos. Então, a gente pode usar linalol, a gente tem o anetol, todos eles ainda abrem várias possibilidades para aplicação e todos são aprovados e autorizados pela FDA e pela União Europeia. Então, a partir daí, a gente resolveu pegar os óleos essenciais que são mais utilizados e já são aplicados tanto no nosso país quanto na União Europeia, que foi o óleo essencial de anis e o de canela, né? Então, o que acontece aqui, qual é o principal agente bactericida, né? No caso aqui a gente tem o eugenol, que é essa molécula orgânica, e a gente tem o anetol, que também a gente tem aqui essa moléculazinha orgânica, que são os dois principais agentes no óleo essencial. Então, qual foi a ideia do nosso trabalho? A gente já alterou a portaria do mapa, a gente já conseguiu salvar toda a exportação do Brasil para a União Europeia, e o projeto foi um sucesso, a gente conseguiu publicar artigos e teve uma relevância, né, principalmente em âmbito nacional, na balança comercial e de exportação para a União Europeia em si, o que deu muita relevância para o nosso grupo. A partir daí a gente teve uma outra ideia. E se a gente pegar o principal composto de ação bactericida, conseguir mobilizar ele num polímero ao ponto da gente não só sanitizar e garantir a eliminação desse fitopatógeno, mas prolongar a vida útil desse alimento, garantindo que quando ele chegue na União Europeia, ele tenha um maior tempo de vida útil na prateleira. E ainda assim tem uma liberação controlada desse resíduo. Foi com essa proposta que a gente juntou tanto a parte da imunologia, da microbiologia e das ciências dos materiais para criar um novo sanitizante. A partir daí a gente basicamente fez a extração do óleo essencial, do anis estrelado. A gente tentou ter a maior concentração de anetol, fazendo uma extração o mais puro possível através de um rota-vapor. A gente utilizou a quitosana, que é um resíduo pesqueiro, ela é extraída principalmente de exoesqueleto de crustáceos, como o caranguejo, o camarão, o lagostim. Mas uma coisa que é muito importante na União Europeia é que qualquer alimento que vá quitosana, ela tem que ser de dois tipos. O primeiro é de origem animal, que foi que a gente utilizou. Mas a gente tem a quitosana de origem fúngica. A gente consegue produzir quitosana da parede celular de fungos, porque ele também vai ter quitina. Então, hoje em dia a gente tem dois tipos de quitosana e a União Europeia destaca muito isso. Quando você usa uma de origem animal ou quando você usa de uma origem vegetal. Por quê? Porque a gente tem pessoas que são veganas, né, e não consomem nada de origem animal. Então a quitosana acabou sendo um polímero que se encaixou bem nisso. Ele é um resíduo, ele é barato, o Brasil é um dos maiores produtores de quitosana. Ele já é utilizado em muitos alimentos, inclusive em cápsulas de emagrecimento. Ele não tem qualquer problema tóxico para o organismo humano. E a gente pode ter ele de origem animal ou de origem fúngica. A partir daí a gente faz uma solução, que é uma emulsão dessa quitosana, ele fica no estado de gel. Uma vez nesse estado de gel, a gente coloca o óleo essencial, sempre em proporções de massa por volume, tentando relacionar ele de 1 para 10, né? Sempre em escalas de dezenas. Uma vez que ele está no estado de gel, a gente coloca ele com a reticulação. A reticulação que a gente utilizou foi o tripolifosfato, tá certo? De uma concentração de 0,5 de molaridade. Esse tripolifosfato foi colocado num banho de ultrassom. Por quê? Uma vez que essas partículas cairiam aqui, elas seriam destruídas, saindo da escala macro para uma escala micro. Então, a gente fez literalmente, né, a titulação nesse banho de ultrassom com tripolifosfato, e todas as partículas aqui que caíam no estado e se tornava literalmente uma esfera macroscópica, ela acabava sendo desintegrada e virava esferas microscópicas. A partir daí a gente fazia a separação da amostra, né? A gente removia o líquido, fazia a lavagem e a gente passava num filtro para separar somente as micropartículas, porque ainda assim a gente tinha macropartículas aqui. Por que a gente queria só as micropartículas? Porque as micropartículas permitem, né, que a gente tenha uma maior dispersão e ela cubra uma maior área superficial do alimento. Então a gente conseguiu produzir as micropartículas de quitosana com óleo essencial de anis estrelado. A partir daí a gente fez toda a caracterização do nosso material. Uma vez que a gente produziu esse material novo,
a gente precisou caracterizar ele. A principal caracterização foi pela microscopia eletrônica de varredura, onde a gente tentou ver toda a superfície dele. Todos eles eram amorfos, tá? Eles não tinham um formato bem definido, mas sempre com muitas cavidades e poros. E a gente conseguiu observar que essas cavidades e poros é o que aumentava principalmente a fixação do óleo essencial nele, além de permitir que ao se grudar no alimento, ele conseguisse ter uma maior resiliência na superfície da casca, o que facilitava a atuação do óleo essencial que ia se liberando aos poucos, de modo controlado na superfície daquele alimento, né? Então, tudo isso foi uma caracterização, né, física, onde a gente usou o banho de ouro, né, para fazer a metalização da amostra antes de fazer, né, a microscopia dessa amostra. A partir daí a gente passou para o teste antimicrobiano. A gente já sabia que ele tinha efeitos contra os citopatógenos, né, já que a gente utilizou o óleo essencial de anis. E a gente começou a fazer os testes principalmente com os maiores contaminantes de alimentos e responsáveis pelas grandes intoxicações alimentares, principalmente de frutas minimamente processadas, né? A gente utilizou a Escherichia coli, isolada de intestino e de pessoas que estavam com quadros de diarreia sanguinolenta. A gente utilizou a Salmonella typhi, responsável, né, por diversas contaminações alimentares em várias regiões do mundo. A Pseudomonas aeruginosa, que apesar de não ser um patógeno clínico, é um patógeno oportunista, responsável por muitas infecções hospitalares. E a gente utilizou o Bacillus subtilis como ele não é um patógeno, tá? Ele não causa problemas clínicos, mas ele é um organismo padrão gram-positivo. É muito importante que toda vez que você tem um teste antimicrobiano, você sempre ter organismos gram-negativos e um gram-positivo, para você sempre comparar o efeito tóxico, né, o efeito citotóxico da sua molécula com esses dois grupos de bactérias. Vale destacar aqui que a Escherichia coli, né, ela é também um organismo padrão gram-negativo. A gente fez o teste clássico de microdiluição, onde a gente tinha um meio de cultura e a gente colocou várias concentrações do nosso micropartícula de quitosano com óleo essencial e a gente fez o plaqueamento e contagem, né, de unidades formadoras de colônia por ml, sendo que a concentração de células iniciais era de 10 a 8ª células por ml, que é a concentração padrão. Isso aqui, gente, não existe na vida real. Na vida real, uma contaminação, ela raramente passa de 10 ao cubo, 10 à quarta. Ou seja, esse padrão é utilizado justamente para você ter uma alta concentração de células para ver se o seu composto realmente é eficiente, né? Passando até de condições reais que são encontradas, né, em contaminações alimentares, né? Uma vez que a gente tinha a concentração que inibia todas as células, né, a gente já não tinha mais crescimento celular, a gente já sabia com qual concentração trabalhar. Fora que esse teste permite ver se a concentração realmente é bactericida, eliminando a célula ao ponto dela não conseguir crescer mais na placa de meio de cultura sólida. A gente fez a relação nisso, né, numa regressão não linear. A gente acabou colocando, né, as taxas de inibição, onde a gente tinha o crescimento celular, né, o log de UFC por ml, ou log de CFU por ml, e a concentração das micropartículas de quitosana com óleo essencial. Então, a primeira coisa que a gente percebeu, né, é que as bactérias Pseudomonas aeruginosa e a Salmonella typhi, elas eram a Salmonella typhi e o Bacillus subtilis, eles eram os mais sensíveis. Com apenas 20 microgramas por ml, né, da nossa amostra, das nossas micropartículas, a gente conseguia eliminar todas as células de Salmonella typhi e de Bacillus subtilis. Sendo que o Bacillus, né, mostrou que os gram-positivos são muito mais suscetíveis a esse nosso polímero, né? Em contrapartida, a Escherichia coli e a Pseudomonas aeruginosa são gram-negativos, eles apresentaram uma maior resistência, né? Quando a gente sempre fala de micro-organismos, a Pseudomonas aeruginosa é um micro-organismo altamente resistente, por isso que ele é tão preocupante em infecções hospitalares, né? Mas ainda assim, a gente conseguiu eliminar todas as células quando a gente utilizou 200 microgramas por ml, tanto para Pseudomonas aeruginosa quanto para E. coli. E esse aqui é justamente, né, o nosso limite. Por quê? Porque a gente aplica o cloro a 200 ppm. Então a gente sempre tenta relacionar e não passar dessa dosagem de concentração por ml. Então o nosso polímero ele se mostrou como
muita eficiência na eliminação e ainda ele conseguiu provar que mesmo o óleo essencial estando imobilizado nessas micropartículas, ele consegue ser liberado aos poucos no meio líquido, causando assim um efeito de inibição nos nossos patógenos alfa. A partir disso a gente resolveu fazer um teste com o microscópio de fluorescência confocal para entender como o óleo essencial estava eliminando essas células, se estava atuando no DNA delas, na divisão celular ou na superfície, atuando na parede celular ou na membrana citoplasmática da célula. Isso é muito importante porque quanto mais você identificar os mecanismos de ação do seu composto, mais fácil é de você prever se ele vai gerar uma resistência nessas células ou se você vai conseguir eliminar elas eficientemente. Quando um composto ele atua principalmente no DNA ou na divisão celular, é muito importante em termos de antibiótico, porque você acaba focando, né, esse agente para eliminar somente aquele patógeno, evitando qualquer efeito colateral nas células humanas. No entanto, é muito mais fácil para o micro-organismo sofrer uma certa adaptação ou uma resistência a esse tipo de composto do que um composto que vai atuar na sua membrana citoplasmática. Porque em termos de material genético e mutação, é muito mais fácil você alterar o ciclo de divisão celular e o ciclo, né, de alterar o DNA, alterar o ciclo de divisão ou alterar até mesmo, né, o ciclo celular bacteriano, do que alterar toda a membrana citoplasmática da célula, né? Então, a gente utilizou o microscópio de fluorescência, a gente usou a técnica de Live Dead da Thermo Fisher, onde a gente basicamente usa dois corantes. O primeiro corante é o Cytonine. Ele é um corante que ele consegue passar pela membrana citoplasmática de todas as células e ele acaba corando principalmente o nucleóide bacteriano, dando essa coloração azul, tá? Alguns microscópios acabam dando a coloração verde, depende do filtro e intensidade de luz. Aqui a gente usou a intensidade e o filtro azul. Em contrapartida, o outro corante é o IP, que é o iodeto de propídio, né? O iodeto de propídio, né, ele vai corar somente as células que têm alguma ruptura ou alguma perfuração na membrana citoplasmática. Então, se a membrana citoplasmática tem qualquer furo, qualquer perturbação, ele consegue entrar e vai corar a célula em vermelho. Em contrapartida, se a célula estiver intacta, né, na sua membrana citoplasmática, ele não consegue penetrar e a célula continua ali azulzinha. Então, a gente colocou as várias concentrações das nossas micropartículas com óleo essencial e colocamos cada uma das cepas bacterianas para ver se a gente tinha esse efeito inibitório nelas. E o que a gente conseguiu observar é que sim, a gente conseguiu observar várias células com a membrana citoplasmática, né, rompida, enquanto, apesar de ter uma ou outra viva, isso tudo foi com apenas 30 minutos de contato. Ou seja, com apenas 30 minutos de contato, o nosso composto conseguia eliminar mais de 60% de todas as células naquela concentração de meio de cultura, com uma concentração alta de células, 10/8 por ml. Então, além de ser muito rápido e muito eficiente, eliminando mais de 50%, provavelmente em 1 hora de contato a gente teria uma redução aí de quase 80 a 90% das células. Ou seja, as nossas micropartículas elas eram muito eficientes e tinham uma ação muito rápida. Muito rápida porque a sua ação era justamente, né, na superfície da célula, fazendo poros e perfurações na membrana citoplasmática. Em contrapartida, a gente fez o teste para observar se ela atrapalhava a divisão celular ou atuava no DNA bacteriano. Para isso, a gente utilizou um mutante, tá? Esse mutante foi desenvolvido pelo nosso laboratório em parceria com a Universidade de Groningen, onde a gente inseriu um gene mutante, que é o GFP. O GFP, gente, ele é uma proteína fluorescente verde, né? Por isso que é GFP, Green Fluorescence Protein, ou seja, é uma proteína que ela vai naturalmente florescer na coloração verde. A gente pegou essa proteína e inseriu junto com o DNA bacteriano, a gente construiu esse DNA bacteriano para que o GFP seja expresso, né, junto com a FTSZ. A FTSZ ela é uma proteína muito importante na divisão celular bacteriana. Como as bactérias não têm citoesqueleto, para conseguir fazer com que o DNA vá, os polos separados das células sejam arrastados, elas produzem essas proteínas que acabam sendo análogas a um citoesqueleto celular de uma célula eucariótica. Então, o que acontece? Essa proteína vai formar literalmente um anel divisional, esse anel vai ficar verde e ela vai acabar arrastando o DNA
para cada um dos polos da célula. Então, esse FTSZ é o anel divisional bacteriano que se forma toda vez que a bactéria vai se dividir. Esse mutante feito, né, ele vai ter essa proteína expressa e ele teve outros genes inseridos para que ele não consiga se dividir. Ele forme literalmente, né, como se fosse uma minhoquinha gigante, mas você vai ver o anel ali perfeitinho na hora da divisão. Se tiver qualquer agente que destrua o DNA bacteriano ou que atrapalhe essa divisão, o anel vai ser desfeito e você não vai ver essa fluorescência verde. Então a gente colocou também, né, o nosso composto em contato com essa bactéria, foi o Bacillus subtilis que a gente usou. A gente usou um meio especial para que ele consiga, né, ter a expressão do GFP. E a gente deixou o mesmo período de contato, os mesmos 30 minutos, para ver se o nosso composto conseguia aí ter algum efeito sobre o DNA. E na verdade ele não teve qualquer efeito na divisão celular ou no DNA bacteriano. Tanto o controle negativo a gente conseguia ver o anel divisional, né, fluorescente verde aqui, né, ou seja, ele está conseguindo fazer o Z-ring da divisão celular bacteriana, né, perfeitinho. Quando a gente colocou as micropartículas com óleo essencial e deixou por 30 minutos, a gente ainda tinha a presença do anel divisional, mostrando que as nossas micropartículas, né, o óleo essencial de anis, não atua no DNA ou na divisão celular ou desfazendo o anel divisional ou atuando na proteína FTSZ. Tá? Então, toda a ação dele realmente é na superfície da membrana citoplasmática, indicando, né, que são realmente uma atuação rápida e que não vai gerar nenhuma resistência ou vai dificultar, né, qualquer mutante que venha a ter resistência contra o nosso sanitizante. A partir daí a gente fez os testes de mutagenicidade, os testes de citotoxicidade, né? O nosso grupo, nós não trabalhamos com animais, mas como a gente consegue provar se um composto é citotóxico ou mutagênico, né? Carcinogênico ou mutagênico? A gente utiliza a levedura Saccharomyces cerevisiae D7, né? Que é uma ATCC, é uma cepa que foi produzida em um laboratório norte-americano, onde ela vai ter 4 cromossomos marcados dentro do seu material genético. O que acontece com essa Saccharomyces cerevisiae? Ela é uma célula eucariótica que reproduz muito bem uma célula eucariótica animal. Além disso, esses 4 cromossomos marcados, eles vão ter regiões onde qualquer alteração, ela vai expressar um fenótipo de coloração, indicando se o agente é mutagênico ou carcinogênico. Quando você tem a alteração de 2 cromossomos, gerando uma mutação, ela tende a produzir uma coloração cor-de-rosa na placa, ficando as colônias rosas. Se ela tem deleção dos cromossomos, ela vai tender a produzir células com uma coloração vermelha. Então, esses 4 cromossomos marcados também ajudam caso essa cepa sofrer qualquer tipo de mutação, recombinação homóloga, ou venha a não expressar mais um cromossomo. Porque como são 4 cromossomos marcados, a gente garante que qualquer alteração no material genético dela será visível e expresso. É uma técnica extremamente refinada e é utilizada como um standard method em todo o mundo, né? E principalmente pela FDA. Então, a gente basicamente pegou a nossa cepa, ela precisa de um meio especial para crescer também. E a gente colocou aqui o controle utilizando só a água, solução salina, né? Então você vê as células crescendo branquinhas aqui, seria uma atuação de expressão de alteração genética. A gente utilizou, né, o nosso agente mutagênico, que é o nosso controle positivo, e a gente tinha aqui, né, todas as células praticamente com alteração no seu cromossomo, indicando que esse agente, né, é um agente mutagênico e carcinogênico. A partir daí a gente colocou as nossas micropartículas de quitosana com óleo essencial. Uma vez que a gente colocou essas micropartículas de quitosana com óleo essencial, uma concentração até superior dos testes, ou seja, 300, né, microgramas por ml, a gente observou que não havia qualquer colônia rosa ou vermelha na nossa placa, né? Indicando que o nosso composto ele não é mutagênico ou carcinogênico. A gente teve sim uma diminuição no número de células, indicando que ele tem uma atividade antifúngica. No entanto, né, essa atividade de novo se confirmou ser algo na membrana citoplasmática, né? E não algo envolvendo o DNA ou qualquer outra estrutura de divisão do material genético nas células. A partir daí a gente passou para os testes, utilizando principalmente alimentos minimamente processados, né, onde a gente fez uma higienização utilizando apenas água e outra utilizando as micropartículas de quitosana com o óleo essencial.
aqui é a abóbora. Apesar daqui no Brasil a gente não ter tanto hábito de consumir alimentos minimamente processados, isso é algo muito comum na Europa, né? Eles utilizam muitos já alimentos processados, às vezes higienizados e lacrados a vácuo. Então, a gente reproduziu isso, a gente aplicou a água, aplicou as nossas micropartículas de quitosano, e após 10 dias a gente já tinha a formação de limbo aqui nessa abóbora, a gente já tinha a formação de bolor, de fungo. Então, após 10 dias, e um ressecamento. Então, após 10 dias, a gente já via uma deteriorização do nosso alimento aqui, né? Ele já estava num estado de entrar em podridão. Em contrapartida, né, as nossas abóboras que foram sanitizadas com as nossas micropartículas, elas continuavam intactas, tá certo? Sem nenhum crescimento bacteriano ou fúngico, né, mesmo após 10 dias. Ela apresentou um pequeno ressecamento, mas algo assim natural, de ter ficado externamente. E, de novo, né, a gente fez um teste de resíduos superficiais na nossa abóbora, onde a gente não identificou qualquer resíduo de cloro ou qualquer resíduo carcinogênico ou mutagênico aqui. A gente fez um banho, né, nessa abóbora, a gente de novo fez o teste anterior com a Saccharomyces e novamente a gente não conseguiu identificar qualquer agente mutagênico ou carcinogênico, né. Fora que a quitosana é biodegradável, ela pode ser consumida por humanos, e o óleo essencial na concentração aplicada ele é atóxico, né, e também é uma molécula orgânica biodegradável. Então, esse foi um resultado preliminar, né? Esse material que a gente desenvolveu ainda está em teste, mas em termos de cheiro, coloração, né, não houve qualquer alteração. Os próximos passos é testar com outros alimentos minimamente processados e ver se a gente vai ter alteração no sabor do alimento, o que não é para ocorrer, já que a gente utilizou uma baixíssima concentração. Além disso, né, além de utilizar uma baixíssima concentração, como se trata de micropartículas, elas tendem a ter uma maior dispersão sobre a superfície e não se concentrar numa única região. É isso, esse foi o trabalho, essa é a nossa proposta que a gente tem trabalhado lá atrás em São Paulo. Eu trouxe essa linha aqui para o Desk, né? Eu pretendo continuar ela. Toda a produção desse material sempre foi desenvolvido em parceria com a Universidade de Rabat-Terra, da Alemanha, com a Universidade de Groningen e com a Unesp. E mesmo aqui na UDESC a gente está desenvolvendo esse material, a gente ainda mantém essas colaborações com a Alemanha, com a Holanda, com São Paulo. E a gente pretende continuar os testes aqui, inclusive produzir outros materiais, para que a gente possa substituir cada vez mais esses sanitizantes químicos que são utilizados, né, nesses processos e são exportados. A gente quer cada vez mais que o Brasil se torne mais competitivo na exportação de alimentos, de forma muito mais segura, e que o consumo humano seja cada vez mais, né, o alvo principal e o maior destaque, tá certo? É isso, espero que vocês tenham gostado, né? É bem rápido, é só uma apresentação, só um background de tudo aquilo que eu faço, o que eu pretendo fazer aqui na universidade e os resultados que nós temos por hora.